Tá? E é claro que no 26, quando o texto vai falar que quando Jacó ouve as coisas todas, diz que o coração, que ele parou, que o coração dele parou. É como se ele tivesse uma síncope. Tá? Jacó tem um treco ali. E quando eles falam que José está vivo, o texto dá a entender que ele ressuscitou, que ele acordou. É como se ele tivesse desmaiado, e daí, quando eles falaram de José, ele levantou. Então, o texto é tão vívido na emoção do Jacó, que Jacó está realmente. E daí você percebe o quanto ele ficou dramático quando envelheceu. E é claro que no capítulo 46, nós temos finalmente o reencontro, né, entre Jacó e José. Né, realmente, se você vê os detalhes, você vai perceber a emoção desse reencontro e tudo que implica. E Jacó se colocando numa posição de patriarca mesmo, com uma família grande. No versículo 27, ele diz que eram 70 pessoas. Claro que nenhum número na Bíblia é exato, ok? Mas 70 tem muito sentido na cultura hebraica de perfeição. Tá? E aí nós temos o reencontro deles. E no versículo 32 tem uma observação importante, que para os egípcios, ele dá a dica, né, de algo que era culturalmente conhecido, que os egípcios desprezavam ou consideravam pastores de ovelhas uma classe inferior. Não que eles não tivessem gado, não tivessem, né, criação de animais, porque no Egito tinha. A questão tem muito a ver que esse grupos de pastores, eram considerados inferiores, porque no Egito haviam grandes centros urbanos. E aí você já começa a questão da luta entre a classe rural e urbana. Tá? No versículo 7 tem uma ambiguidade que eu quero reforçar, que quando diz que Jacó abençoou a Faraó, o termo ali é ambíguo, pode ser bênção ou pode ser saudação. Tá? Então, é um termo ambíguo, não dá para saber exatamente, os dois cabem no contexto, mas não dá para saber qual é o sentido de fato que o narrador queria dar para eles. E no versículo 11, fala sobre a terra de Ramsés. Aqui há um anacronismo, porque Ramsés é uma cidade que foi construída posteriormente. Tá? A cidade de Ramsés não existia nessa época. E existe, aí vai falar um pouco sobre o trabalho de José, de tornar todos os escravos de Faraó através da venda de comida, né? Ele acaba vendendo comida, as pessoas não têm mais como pagar a comida e acabam se tornando escravos de Faraó. E aqui pode ser um dedo crítico do redator, tá? Dando um pouquinho de crítica em relação ao até mesmo a época de Amarna, tá? Das cartas de Amarna, em que toda Canaã era subalterna do Egito, em que todas as pessoas da região tinham que prestar contas para o Egito. Então, indiretamente, eram escravos do Egito, né? Então, o redator, ele acaba enfatizando essa coisa de que todo mundo acabou sendo obrigado a ser escravo do Egito, do faraó. Tá? São algumas características do próprio texto.